E interessante, essa fase de maturidade é muito interessante, porque exatamente a criança, o adolescente que cresce, que amadurece, é aquele que para de ser o centro. Não é só ele que vive no universo. Não. Existem outras pessoas, outras situações, mas a gente vê até hoje. A gente está cansado de ver adulto que não tem jeito. A vaga está lá, ele vai lá e põe a vaga no lugar que não é para pôr a vaga no carro dele, ele não quer saber se tem outro, se não tem outro. Outro dia um rapaz me falou que estava morando na Suécia, e ele estava com um amigo dele lá, eles foram numa empresa, trabalhavam numa empresa, e ele chegava cedo, esse amigo dele com ele. E ele chegou no estacionamento, estava todo vazio o estacionamento. E ele chegar, e o amigo dele pôs o carro aqui, no fim do estacionamento. Ele falou para o amigo, mas que coisa estranha, por que você não para lá na frente? Ele falou, porque nós chegamos cedo. Como nós chegamos cedo, a gente tem tempo para parar o carro aqui e ir caminhando tranquilamente até lá. As pessoas que chegarem tarde, elas não vão ter esse tempo, então elas precisam se aproximar com o carro mais perto. Eu até hoje estou pensando nessa história, parece ser brasileiro, né? Falei, olha que coisa, mas olha, é uma atitude, né? Uma atitude madura, ele não está pensando nele, porque a gente já vai, tem vaga lá, está pensando em si. E eu tenho analisado o tempo todo, quantas vezes eu penso em mim, no interesse meu, no interesse pessoal, e quanto eu fico melindrado, quanto eu fico adoecido. Por quê? Eu tenho uma gastrite, por exemplo, essa gastrite não cura. Por que não cura? Porque teve uma coisa que eu não digeri. É muito bonito falar isso aí, a psicossomática fala, olha, você pôs uma coisa para dentro que você não digeriu, não algo material, né? Algo emocional, te falaram uma coisa, fizeram uma coisa, você não digeriu, e portanto essa má digestão está aí, a gente estuda. Mas por que você não digeriu? Porque não foi aquilo que você queria comer, quer dizer, você não queria que a vida fosse daquele jeito, e a gente começa a reclamar, e a reclamação é muito imatura, para não falar infantil. Então quantas vezes nós estamos adoecidos pela nossa imaturidade, a nossa criança quer do jeito dela, só ela que é importante, e o resto não importa, e a gente vai falar, imagina, eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu rezo para Jesus, para todo dia. Você reza para quê? Eu rezo para ficar melhor, para ficar mais saudável, né? Para me sentir melhor, até para isso a gente reza para a gente só, né? Então eu conheço um médium fantástico, que ele tem um caderno de vibrações para as pessoas, o caderno dele, todo dia, lá às 5 horas da manhã ele acorda e faz a vibração para todas aquelas pessoas. Não sei, acho que ele pode até pôr o nome dele no final da lista, tá? Olha, eu tenho pensado muito nisso, o quanto nós, vamos olhar para nós, o quanto eu estou adoecido com as doenças que eu tenho, as mágoas que eu tenho. Por que eu me magoo? Eu me magoo porque alguém fez alguma coisa que eu não gostei. Tem gente que se magoa com Deus, né? Você fala assim, imagina, eu faço tudo certinho, eu não roubo, eu não mato, né? Eu não traio ninguém, eu pago meus impostos, faço tudo certinho, por que Deus não me ajuda? Mas espera um pouquinho, quais são os caminhos, quais são os desígnios divinos? Como a gente não sabe os desígnios divinos, tudo aquilo que não for exatamente do nosso jeito, nós iremos reclamar, porque a coisa tem que ser do meu jeito, e as coisas não são do nosso jeito, porque existe toda uma lei, toda uma história, uma estrutura até de aprendizado. Quando eu consigo olhar com a maturidade espiritual, que nós ainda não temos, né? Quer dizer, se a gente olhar, quais são as pessoas que já estão numa maturidade espiritual, de enxergar as coisas dessa maneira mais ampla, mais clara, de uma maneira de uma aceitação incondicional, isto é, sem revolta. O capítulo 5 do Evangelho diz, os infortúnios, as situações vão acontecer, mas se você ficar revoltado, você volta de ré, revoltado, volta de ré, revolta, está sempre lá, sempre mastigando aquilo. Quando você fica resignado, não, eu vou fazer o melhor de mim, mas eu não estou revoltado, eu sei que isso faz parte de um processo de crescimento meu, de amadurecimento meu, emocional, espiritual, e que a vida está aproveitando essa lição para me passar. Mas não, a gente sem perceber, a gente não, tem que ser do meu jeito, tem que ser a minha maneira, os meus interesses estão acima dos interesses de todo mundo. Então eu tenho ficado muito apreensivo
para observar as minhas atitudes, e tenho observado as pessoas. Então, eu vejo uma pessoa, às vezes, está lá com uma depressão profunda, e isso aconteceu, não é que ela quer, não é que ela faz isso de propósito, é inconsciente, por isso que eu comecei a falar do inconsciente. É o inconsciente que nós deixamos a nossa criança numa infância emocional, espiritual, até pelas dificuldades que a gente teve de amadurecer, muito mimo, que a gente fala, mas que dá muito mimo, dá tudo na mão. Às vezes isso também não faz com que o sistema imunológico, emocional, cresça. Fala, a criança, quantas vezes eu já escutei isso aí? Eu sofri muito na minha infância, tive problema com meus pais, tive que trabalhar cedo, tive que ralei, não sei o que, fui trabalhar, consegui um monte de coisa. E eu não vou deixar meus filhos fazerem nada. Eu falei, então você quer ter os filhos bem ruinzinhos, né? Você não quer que eles também tenham essa fibra, essa energia. A gente quer poupar. Poupar demais, às vezes, prejudica, porque a criança precisa do processo de experimentação para poder amadurecer espiritualmente. Como é que ficam então os nossos interesses, as nossas doenças? Olhar para elas, quando começou, o que eu estava sendo contrariado? Aí é uma coisa interessante, porque muitas vezes a psicologia mais tradicional diz que nós não devemos nos contrariar. Se você tem raiva, você tem que pôr essa raiva para fora, tem que expulsar essa raiva, tem que pôr, tudo bem, como? Como você vai pôr essa raiva para fora? Se você tem uma situação, você tem que deixar essa coisa sair para poder explorar. Espera um pouquinho, se a gente vai deixar a nossa instintividade, a nossa imaturidade pôr para fora o que a gente quer, vai ser criança birrenta que quer do jeito dela, só do jeito dela, e não tem mudança. Então, nos contrariar muitas vezes, então eu vou me contrariar. Puxa, eu quero tanto isso aqui, mas eu vou me contrariar. Por quê? Porque eu estou educando quem? A minha criança interior. Nós vivemos num planeta infantil. Sabe o jardim, tem um colégio grande, faculdade, imagina um colégio grande na faculdade, e tem os vários setores. Lá no fundo tem o jardim da infância, que é lá 2 salinhas com as criancinhas, cercadinho para brincar, né? Fica todos pequenininhos. Eu vejo no universo vários planetas, e a Terra, eu vejo o planeta jardim da infância. Nós temos o jardim da infância. Aí fala, nós temos livre-arbítrio, que nem criança no jardim da infância. Tia, posso brincar? Pode, no cercadinho. Não sai do cercadinho. Se sair do cercadinho, você se machuca. E nós estamos aqui. Mas eu tenho livre-arbítrio? Eu posso? Que livre-arbítrio? O livre-arbítrio é saber obedecer às leis que regem o universo. Por que nós vivemos um período de transição muito importante? Porque nós não sabemos obedecer às leis que regem o universo. Nós queremos que seja do nosso jeito. Nós contrariamos a lei do universo, quebramos a cara. E aí nós não sabemos ler essa lei, que nem criança, né? A gente não sabe ler as leis do universo. Aí os espíritos, vêm aí os professores, falam, essas crianças não aprendem a ler. Aí vem os espíritos, vem Jesus, explica e conversa e fala. Como é que a gente sai da nossa imaturidade? Jesus falou. Como é que você sai do egoísmo? Os espíritos falaram através de Kardec, através dos médiuns. Qual é a cura do nosso egoísmo? Qual é a saída do processo do egocentrismo, do processo da nossa doença, da nossa imaturidade? Um dos lemas do Espiritismo é a cura de praticamente todas as nossas doenças. Fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Eu li isso, salvação de quê? Sabe quem vai me salvar do quê, né? Salvação de nós mesmos, salvação da nossa imaturidade, da nossa infância, do nosso egoísmo. Então, quando eu vejo pessoas que eu vou acompanhando, eu acompanhei muito tempo o Dr. Reinaldo Leite. Não sei se alguém aqui conheceu o Dr. Reinaldo Leite, teve um programa de rádio, muitos anos eu era médium de transporte, eu guiava o carro para levar ele fazer as palestras, né? Médium de transporte, carregava as malas dele, eu filmava ele e tal. E assim, ele ficou adoecido, ele teve um problema sério, teve um câncer, os processos kármicos dele, as dificuldades emocionais, como qualquer pessoa. E ele, né, às vezes estava lá, uma vez ele contava que ele tinha um dia, que ele estava com febre, passando mal, isso antes da doença grave. E aí ele tinha lá que porque ele escrevia muitas cartas, psicografava. E aí Maria Angélica, a mentora dele, se aproximou dele e falou, o senhor não vai trabalhar? Ele falou, olha, eu fui no médico, e o médico disse que eu estou com